de o que eu consigo com o meu poder aquisitivo, o que o meu poder aquisitivo consegue adquirir. E faço essa comparação no final do ano. Eu percebo que a diferença que eu tenho como perda é uma diferença de mais de 20%, 25%. Tá certo? Então, essa é a verdadeira inflação, que ela é sonegada de nós, que ela é nos colocada diante de um cristal que não é verdadeiro. Tá certo? Então, eu costumo dizer o seguinte: o cidadão que deposita os seus recursos naquilo que a gente interpreta como renda fixa, não é isso? Se ele deposita o seu recurso na poupança, ou então numa outra aplicação qualquer, CDI, enfim, LCA, LCI, e ele recebe 8% no final do ano, e o seu poder de compra, ele se deteriorou mais de 20%, então, com todo respeito, você não aplicou na renda fixa, você aplicou numa perda fixa, tá certo? Essa que é a realidade. Então, o que acontece? As ações, através desta avaliação, desta análise, vocês têm a possibilidade de participar somente com a percepção dos dividendos de percentuais muito superiores àqueles que a renda fixa proporciona. Nós tivemos, por exemplo, só para os senhores terem uma noção verdadeira, as ações do Banco do Brasil, elas, no ano de 2013, elas distribuíram R$ 2,31 entre dividendos e juros. Tá certo? Elas custavam R$ 20, R$ 21. Então, 2,31 significa dizer o quê? Mais de 10%. Mais de 10%. Só que, quando você compra uma renda fixa, você comprou aquela renda fixa e morreu lá, tá certo? Quando você compra uma ação, suponha que você tenha comprado a ação do Banco do Brasil, não é isso? A R$ 20. Sabe quanto custa uma ação do Banco do Brasil hoje? R$ 37. No dia, se a memória ainda não me trair, no dia 18 de março deste ano, as ações do Banco do Brasil custavam R$ 18,60. Ela simplesmente dobrou de preço. Então, houve o quê? Houve um resultado de 100%. Então, as ações, elas alimentam essa expectativa. A expectativa de você ter o quê? Uma renda praticamente garantida. Renda essa vinda do quê? De uma receita de dividendos e de juros sobre capital próprio e a perspectiva de uma valorização de mercado, que ela pode acontecer circunstancialmente, independente de fatores econômicos, tá certo? Então, o que eu tento desenvolver, o que eu tento mostrar, é que ninguém deve ter medo de comprar uma ação se ele o fizer com a finalidade de investir, não com a finalidade de especular. Todo cidadão que for entrar no mercado com esta visão especulativa, ele nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Ele pode, eventualmente, numa operação ser bem-sucedida, mas, na sucessão, ele vai ser sempre um perdedor. Tá certo? A única maneira que eu consegui descobrir, utilizando experiência própria, é exatamente essa. É comprar, guardar e reinvestir. Tá certo? Então, é isso aí que eu gostaria de dizer para todos. Legal. Então, vamos lá, vamos ver as perguntas aí. Só o microfone, lá. Só. Boa noite. Eu gostaria de perguntar ao senhor Luiz Barsi, como é então que ele faz a seleção dos papéis para compor essa carteira previdenciária, uma vez que o senhor falou que não é baseado no dividend yield, mas também
Mas lá no início, como é que o senhor separa? Por que o Banco do Brasil é bom? Por que a Eternit é bom? É por pagamento de dividendos somente? Ou tem alguma outra... Não, absolutamente. Você tem um contexto todo a ser avaliado, não é isso? Cada vez que você elege uma ação, você tem um sem número de fundamentos a serem observados. Eu estou citando ações de empresas que a gente já formalizou todos esses fundamentos. Cada empresa tem uma característica, cada empresa ela participa no cenário global de uma forma. Cada empresa tem uma forma de ser. E essa é a análise que você deve desenvolver. Eu diria o seguinte, eleger as empresas é produto de análise, é produto de pesquisa, é produto de avaliação. Então, você tem o quê? Você tem as empresas que oferecem a perspectiva de um bom dividendo. Então, você começa a análise mas uma das coisas que você pode dar início a uma análise é a relação preço-patrimônio, que é o que determina o nível de risco, não é isso? Você pode analisar em relação ao quê? Em relação ao yield, entendeu? O yield é uma coisa que ele se altera na razão direta de dois fatores. Primeiro, da cotação. Segundo, da distribuição dos resultados. Então, isso é um acompanhamento que precisa ser feito. E esse acompanhamento, evidentemente, nem todos, porque as pessoas trabalham, têm os seus afazeres, não é isso? Então, a pessoa tem que confiar essa pesquisa, essa busca, a um profissional que tenha competência para poder orientá-lo, tá certo? Da mesma maneira que você, quando tem uma dor de barriga, vai no médico, o médico te dá uma receita, você não vai estudar medicina para discutir com o médico o remédio que ele te deu. A mesma coisa é o profissional de mercado. Ele vai falar para você, olha, o momento é este para você formar uma carteira de previdência, por causa do quê? Por causa que a empresa vai te dar um dividendo que possa, evidentemente, competir com as demais opções de mercado, e você vai acatar, evidentemente, tá certo? Seria, na crise de 2008, eu sempre mantive 50% em renda fixa, com baixa automática, liquidez diária, para aproveitar as oportunidades. E eu aproveitei a crise de 2008 e acabei comprando esses 50% que eu tinha em renda fixa e migrando para 90% em ações e 10% continua em renda fixa, esperando algumas oportunidades. E o que o senhor prega em relação a 100% em ação e renda fixa zero. Mas no momento dessa crise, como que a gente deve agir? Por exemplo, alocado 100% em ação, você venderia as ações que caíram muito? Como que você consegue fazer essa realocação da carteira se você não tem, teoricamente, nada em renda fixa para poder aproveitar as pinchichas? E também emendando, qual a carteira ideal que o senhor considera boa? Hoje eu tenho 33 ações. É um número bom, baixo, razoável? É isso. Bom, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte. A minha renda fixa são as ações. Está entendendo? Eu tenho esta dinâmica, esta visão, e eu faço o seguinte, nem sempre, ao receber dividendos provenientes de uma aplicação, eu tenho a disponibilidade de comprar as ações. Então, mas acontece que esse dinheiro também não é uma batata quente que eu tenho que comprar correndo, você está entendendo? Eu costumo qualificar o seguinte, universalmente, o mercado de ações, ele é considerado como um mercado de risco. Muito bem. Se nós avaliarmos os mercados internacionais mais desenvolvidos, mercados que possuem um universo de aplicadores muito superior aqui do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o universo de aplicadores é em torno de 85% da população tem ações. Então, se você for avaliar essa forma de ser, você concluiria o seguinte, o cidadão, quando ele compra um determinado papel, quando ele entra num determinado projeto,
ele avalia o seu risco, certo? Nesses países desenvolvidos, o cidadão que vai comprar uma ação, ele perpetua todos os fundamentos e após avaliar esses fundamentos, ele acaba concluindo o quê? Bom, eu vou comprar uma ação que o valor patrimonial dela é $1, eu vou pagar $10, porque ela tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de resultado, ela tem um histórico de resultados, ela tem um histórico de distribuições. Então, você dimensionou, você definiu um risco, tá certo? Isso dos países desenvolvidos, onde a gente define o mercado como um mercado de risco. Acontece que no Brasil, muitas ações, elas são cotadas abaixo do patrimônio, tá certo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o risco, ele começa a produzir os seus efeitos a partir do momento que você compra uma ação acima do patrimônio. Então, o mercado, como o mercado brasileiro de ações, que tem uma gama de papéis, e bons papéis, diga-se de passagem, cotados abaixo ou muito abaixo do seu valor de patrimônio, eu não considero que seja um mercado de risco. Eu considero que seja um mercado de oportunidade. Está entendendo? Então, diante disso, no momento em que você recebe um dividendo, se você tiver uma boa oportunidade, aplique. Se você compre, né? Se você não tiver uma boa oportunidade, espere, porque essa oportunidade virá, com certeza. Certo? Ele quer fazer a carteira previdenciária dele e ele te pergunta qual seria essa ação e por quê? Bom, existem várias. Isso. Existem várias. Eu até depois, se você quiser distribuir, eu de vez em quando eu faço umas projeções e o que a gente mais pesquisa em termos de avaliação é o passado, tá certo? O que foi constante no passado é provável no futuro. Então, por exemplo, hoje eu diria para vocês, fecha o olho, vende a tia e compra a CEMIG. Entendeu? Por quê? Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz aqui um apanhado retrospectivo. A CEMIG, ela pagou, em 2007, R$ 4,98 de dividendo. Em 2008, R$ 1,74. Em 2009, ela pagou R$ 1,90 de dividendos. Em 2010, ela pagou R$ 2,82 por ação de dividendo. Em 2011, ela pagou R$ 2,99. Em 2012, entre dividendos e juros, ela pagou R$ 3,77. Em 2013, ela pagou R$ 1,42. Em 2014, que ainda não terminou, ela já pagou 2,24. Agora, o que acontece, ou o que aconteceu com a CEMIG? A CEMIG é uma empresa que sempre foi, depois da era Aécio Neves, ela foi muito bem administrada. A CEMIG passou por alguns problemas de gestão, ao mesmo tempo que ela passou também por alguns problemas de base acionária. O governo do Estado de Minas Gerais sempre sacrificou a CEMIG de alguma maneira. E o Aécio Neves, quando entrou, ele determinou que houvesse um aumento no pagamento de dividendos para o Estado, porque o Estado devia para a CEMIG. Então, a forma que se encontrou para possibilitar que o Estado devolvesse esses recursos para a CEMIG e completar essa dívida, foi pagar um dividendo maior e, ao mesmo tempo, ficar com ele em troca da dívida.